Oi, gente, tudo bem com todos vocês? Como que vocês estão? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui nesse vídeo estar compartilhando aqui uma palavra revelada, viu, irmãs? Uma palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu coração, nesse dia que se chama hoje. Amém, irmãs? Eu quero aqui compartilhar uma palavra, mas antes disso eu quero orar. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse dia. Hoje eu fiz um pouco diferente, eu gravei um vídeo sobre jejum, né? Gravei primeiro um vídeo sobre jejum, normalmente eu venho aqui e falo primeiro da palavra, mas Deus ele sabe, né? O assunto jejum estava assim muito na minha mente, então eu resolvi vir aqui e gravar primeiro sobre o assunto jejum. Ainda tá sol, mas vamos lá, irmãs, vamos lá, vamos orar. Tá batendo sol aqui, eu puxei a cortina. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? Amém? A palavra que eu quero meditar aqui se encontra em Atos capítulo 9, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas nas sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, e esse caminho está com C maiúsculo, assim homens como mulheres os levassem preso para Jerusalém. Mas essa palavra aqui, ela é uma palavra que ela vem falando acerca de um homem. E esse homem não era qualquer homem. Esse homem, ele era um homem que tinha uma autoridade. Esse homem, ele era um homem que tinha patente. Esse homem, ele era um homem que tinha credenciais. No processo de perseguição da igreja, no início da história da igreja primitiva, e que devido ao Espírito Santo isso se perpetuou até a mim e a você, e no início, os primeiros convertidos, os primeiros que foram incendiados com o fogo do Pentecoste, como está em Atos 2,
houve ali uma nomenclatura que eles diziam que eram os da seita, chamavam-nos da seita do caminho. E a Bíblia agora vai dizer que eram os da seita do caminho, caminho de Jesus, né? E nessa Bíblia aqui fala caminho com C maiúsculo. Depois, em Antioquia, que nós cristãos recebemos essa nomenclatura de cristãos devido pequenos cristos, né? Significa pequenos cristos. Mas houve primeiro essa nomenclatura de cristãos pelo fato de lá em Antioquia ter determinado, né, pequenos cristos. Então, irmãs, mas antes eram os da seita do caminho, que nós éramos chamados. E Saulo aqui está mergulhado nisso. Ele não era qualquer homem. Existe uma figura, uma pessoa de autoridade no teu cenário. Essa pessoa não é qualquer pessoa. Essa pessoa é uma pessoa importante, socialmente falando. É uma pessoa que tem um destaque. É uma pessoa que tem uma elevação na sociedade. E essa pessoa, ela está fazendo mau juízo e interpretando a sua vida e você de uma forma errônea. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer, viu, irmãs? É isso na nossa vida. Uma das piores coisas que pode acontecer, mas é isso na nossa vida. É você ser mal interpretado. E você está sendo mal interpretado ou interpretada. Você está sendo. E a Bíblia agora vai dizer, porque cada um está certo dentro das suas convicções. O mundo funciona assim, mas cada um está certo, tem a sua verdade de acordo com as suas convicções, as influências que receberam, o ambiente que viveu e que vive. Todos têm suas verdades, plenas verdades. Porque só existe uma verdade absoluta, que é aquele que se autodeclara e denomina: eu sou o caminho à verdade. Ele é a verdade absoluta. Agora, as pessoas, e nós também, temos algumas verdades nossas, intrínsecas, né? Mas a verdade absoluta é Ele. Então, Saulo estava respirando ameaças de morte, interpretando. Na convicção dele, ele estava certíssimo. Olha, na convicção dele, ele estava certíssimo. Você vê essas religiões aí que matam pessoas nas convicções dessas pessoas, essas pessoas estão certas nas convicções delas. Olha só, irmãs. Então, ele saiu determinado para fazer mal. E tem gente aí determinado ou determinada lhe fazendo mal. Lhe fazendo mal. Lhe fazendo mal. Se não estiver fazendo, está planejando em fazer, porque Saulo aqui estava planejando.
Se estiver planejando, melhor ainda, né? Porque ainda não fez. Mas em alguns casos aqui, mas a pessoa já está te fazendo mal. Em outros casos aqui, para onde vai essa palavra, a pessoa está planejando. Porque Saulo aqui estava planejando lhe fazer mal. Lhe fazer mal. E a Bíblia agora vai dizer que ele vai pegar cartas de autorização. Tem pessoas, irmãs, que são tão usadas pelo mal, pelo inimigo, que ele vai pegar cartas de autorização com outras pessoas. De que forma? Astuciamente, denegrindo, tudo para reafirmar, tudo para carimbar, tudo para decretar, tudo para ganhar forças. A palavra certa é essa, para ganhar forças, para fazer o mal alheio. Tudo para reafirmar. Porque você vendendo o outro de uma forma errada, de uma forma errônea, e convencendo o outro, você tem ali o aval daquele dali também. Você tem ali mais um aliado. E Saulo aqui, ele pegou cartas, autorização para fazer mal. Mas o que ele não sabia era que Jesus estava vivo e está vivo. E eu vou falar, irmãs, Jesus atravessa o caminho ainda hoje de muita gente. Atravessa. Jesus atravessa o caminho ainda hoje de muita gente. Como atravessou de Saulo. Você imagina, irmãs, um homem fardado. A farda já impõe uma posição, né? De autoridade. Imagina um homem fardado, com cartas, todo cheio de pompas, todo cheio de ego, todo cheio de si, achando que tinha o poder nas mãos. Tem gente assim, mas vocês acreditam nisso? Tem gente assim. Tem gente assim, eu posso, eu faço, eu... Sabe, o eu? Tem gente assim. Faz o que bem entende. Não, Jesus atravessa o caminho. Como Jesus vai atravessar o caminho dessa pessoa aí, ó, que está intentando. Tem uma classe aqui de pessoas que a pessoa está intentando fazer. E outra classe de pessoas já está fazendo mal. Mas Jesus está chegando para atravessar o caminho, desse ou dessa. Tem pessoas, irmãs, que eu vou falar. Jesus desce na terra para atravessar o caminho dessa pessoa. Para mesmo. Para a pessoa mesmo. Para a pessoa. E aí você vê, né? Vai para o hospital,
vai parar no hospital, vai passar por um processo ali no hospital. É Deus parando, irmãs. Ah, você não vai parar não? Tem isso, irmãs. Tem isso. Ai daquele que toca, o que pensa em tocar na menina dos olhos dele. Sobretudo os pequenininhos da terra. Por isso que eu quero sempre ser pequenininha, viu? Na presença de Deus. Porque o grande é Ele. E ali, irmãs, quando Jesus desce na terra, que Ele desce. Olha, irmãs, Deus desce na terra, viu? Deus desce. Lá em Êxodo capítulo 3, eu vou falar um texto, mas eu estou me lembrando aqui de outro texto. Às vezes parece assim soar um pouco fora, né? Parece soar assim um pouco fora, mas Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, e eu desci para livrá-los. Olha, depois você vai lá em Êxodo capítulo 3. Eu tenho visto como Deus está vendo. E tenho ouvido a aflição do meu povo, Moisés, e eu desci para livrá-los das mãos de Faraó. Então, o que acontece? E eu estou me lembrando aqui, irmãs, de um outro texto que a Bíblia vai falar sobre, irmãs, aquela torre que fizeram. E Deus foi lá e desmanchou aquela torre de Babel. Deus desmanchou aquela torre, irmãs. A Bíblia vai dizer, né, que Deus ele vai descer. Olha aqui, ó, vinde, Gênesis 11, 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Eles construíram ali uma torre, estavam todos em um propósito, uma petulância, né? Uma petulância, irmãos, que era tudo uma língua só. E Deus teve que descer e resolver o assunto. E Deus, ó, eu estou me lembrando aqui de um artigo científico que eu vi na época, de um homem que fez um ser humano, um cientista. Um cientista. Ele fez. A genética, irmãs, você tem como manipular a genética. Não só existe até uma ciência que é a engenharia genética. Isso aí é algo tão surreal, irmãs, chega a ser assustador. Eu nem sei a palavra, irmãs, se é aberração. Eu nem tenho palavras aqui para te dizer, irmãs. De tão fora. Se você tiver uma palavra aqui do absurdo, isso, a palavra é absurdo, absurdo, que isso é absurdo. Mas tem como manipular, viu, amada igreja? O genoma, o DNA, as bases nitrogenadas. Você tem como manipular isso, irmãos? A inteligência que Deus deu ao homem e esses maquinários, Deus deu, é algo assustador que Deus deu ao homem.
tem como manipular. Você não vê aí que fizeram uma ovelha uns tempos atrás, a ovelha Dolly? Mas tem como trabalhar nesse mistério. Sobretudo lá no DNA, porque tudo está no DNA, irmãs. DNA e o RNA. Teve um homem aí, um cientista, que ele criou, ele fez, irmãs. Ele fez. Eu vou pesquisar esse assunto, irmãs. Eu vou trazer para vocês. Porque a gente falando assim, eu vou falar onde é que está. Eu vi, irmãs. Eu vi um documentário. Eu não me lembro onde que foi parar aquele vídeo, foi aqui. Isso tem anos e aquilo me assustou. Eu fui vendo uma coisa, fui vendo outra e descobri um canal que passava coisas assim. Isso tem anos e aquilo me guardou, eu guardei, irmãs. E aquele homem, ele estava assim, falando, né? Que teve esse homem, isso nos Estados Unidos. Ele infringiu a ética, porque existe uma ética, irmãs, existe uma ética. O ser humano, ele é tão desenfreado às vezes, que o próprio código, né, na genética tem lá os seus protocolos, porque você não pode ficar fazendo coisas assim. E glória a Deus, irmãs, por essas leis. Pois bem, um homem, um cidadão, um engenheiro lá genético, ele fez. Eu vou pesquisar esse artigo, eu vou trazer para vocês. Ele fez. Ele fez. Fez. Esse que ele fez. Sabe o que aconteceu com esse homem? O homem sumiu. Deus teve que descer na terra e tirar o homem da terra. Porque é assim que Deus faz. Então, irmãs, algumas vezes, em algumas situações, Deus desce na terra, como eu li aqui. Babel, fizeram uma torre lá. Fazer o quê? Deus desceu, confundiu tudo. Vamos parar com isso. Olha, vamos parar com isso. Foi assim, Maca? Foi assim? Vamos parar com isso. Deus foi lá e parou, embaralhou tudo, a língua. Eles surgiram todos esses idiomas, né? Mas, algumas vezes, Deus desce na terra. Inclusive para pessoas. Tem pessoas que Deus vai, tira a pessoa mesmo, com raiz e tudo. A pessoa morre. Mas outros não tem nem chance de sepultar. Tristemente, como foi o caso desse geneticista, o homem sumiu. A polícia atrás dele, do homem. Irmãs, procuraram muito esse homem. Não encontraram nem o corpo desse homem. Sumiu. Sumiu da terra. Se na Bíblia, Nabucodonosor, Deus tirou a mente, ele virou um animal, porque ele não deu glória a Deus. Herodes, porque não deu glória a Deus, vocês já sabem, que eu não vou nem repetir a forma como aquele homem morreu. A forma como Belsazar também, naquele mesmo dia que aquela inscrição na estucada lá da parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Imagina o que Deus não faz, irmãs.
os carros de Faraó ali, aquelas águas do mar. Imagina, irmãs. Aí me aparece um Saulo dizendo que vai perseguir cristão. Tem pessoas aqui que estão sendo perseguidas. Mas acalma teu coração, porque o próprio Deus vai descer na terra. Eu citei aqui alguns exemplos e mostrei na Bíblia Sagrada que Deus desce na terra. E Deus mais uma vez vai descer na terra para ter um tratado particular com essa pessoa que está intentando, porque Saulo aqui, ele respirava ameaças de morte. Respirava ameaças de morte. E a Bíblia aqui vai dizer que o próprio Jesus, olha aqui o que aconteceu. Seguindo ele estrada fora, a pessoa está seguindo estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, ele já estava chegando perto do objetivo. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Deus é luz e não há trevas nenhuma. Deus é luz e não há treva nenhuma. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pessoa vai cair em terra, Deus vai parar mesmo. Receba essa palavra, Deus vai parar, vai paralisar. Vai parar. E caindo em terra, por terra. Todos nós somos terra, né? O barro, né? Mas vai cair. E caindo por terra. Tá aqui, ó. Caindo por terra, ouviu uma voz do próprio Deus vai falar. Ouviu: Saulo, Saulo. E Deus vai falar com essa pessoa: por que me persegue? Quem te persegue, quem me persegue, quem nos persegue, persegue o próprio Deus. E Deus vai aparecer, irmãs. Vai descer com força. E ele caiu. Tem gente que vai cair aí. Você recebe? Tem gente que vai... Mas, que Deus fala, a pessoa não... A pessoa não para. Está perseguindo. Cristão. Está perseguindo. E a Bíblia agora vai dizer... Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que ele não falou: por que está perseguindo aí o meu povo? Não, porque me persegues. Quem te persegue, persegue o próprio Deus. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você toma posse dessa palavra. E aqui ele vai dizer, irmãs: levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Aqui começou a chamada dele. Caiu, né? Agora que você caiu, você vai entender agora que não é você agora que se manda, sou eu que mando. Então, ó, levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Chega uma hora, irmãs, que não é mais você, é ele.
E é ele que vai falar com essa pessoa e a pessoa vai entender quem é que manda no cenário da tua vida. E ali vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história. Ele entra na cidade, Deus fala com Ananias. Ananias ainda fica assim. E a conversão, irmãs, foi tão grande na vida desse homem que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, devido ao choque. Porque até então tem pessoas que pensam que esse negócio de Jesus é algo da sua cabeça, que isso não é verdade, que você virou uma fanática, que você virou um fanático, que agora é só Bíblia, é só igreja, é só louvor. Quem tá entendendo? Tá fanática, virou beata, virou irmã de igreja, que as coisas não é bem assim, que você tá exagerando. Tem pessoas, irmãs, que pensam assim. Isso aí, ó, não precisa disso não. Deus não quer isso não. Ficar na igreja todo dia, lendo Bíblia, orando, não. Isso aí virou fanatismo. Aí, todo dia louvor. Virou fanática. Agora só usa o que? Saia, só usa saião. Tem gente que ainda fala assim, irmãs. Tá se vestindo. Irmãs, desse jeito. Dessa forma. Eu falei saia porque eu uso saia, né? Mas de repente você usa calça, não tem problema nisso. É você com Deus. É a sua vida com Deus. Mas para cada tipo de chamado há um tipo de renúncia, no qual Deus ele requer de cada um. Isso é de fora o íntimo, é intrínseco, que não vem ao caso aqui agora. Mas tem pessoas que é assim. Será que é crente mesmo? Será que virou mesmo? Olha, ainda fala assim, será que é mesmo? Eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Desse jeito, irmãs, dessa forma. Desse jeito, dessa forma. E ali, irmãs, o que acontece? Quando a pessoa tem um encontro, a pessoa entende, começa a entender que o choque é tão grande, mas tão grande, que a pessoa agora começa a entender. A pessoa começa a entender, compreender. E ali Ananias vai lá, entrega a palavra, porque Deus vai falar assim, né? Este é para mim um vaso escolhido. Vai. E eu lhe mostrarei o que terás que passar, padecer, para levar o meu nome. Então, Deus ali faz uma mudança, e essa pessoa, Deus vai fazer uma mudança, viu? Deus vai fazer uma mudança na vida dessa pessoa. Então, receba essa palavra. Eu vejo assim que é um grande livramento. Deus vai atravessar o caminho de pessoas. Essa pessoa vai ter um encontro verdadeiro. Alguns casos Deus vai deixar ainda aqui na terra. Outros casos, depois desse encontro, Deus vai tirar da terra. Meu Deus.
Saulo aqui é porque Deus tinha uma obra na vida dele. Viu, irmãs? Deus tinha aqui um algo para fazer na vida desse homem. Muito grande, muito sério. Muito grande, muito sério aqui na vida desse homem. E aqui envolve várias coisas que estão aqui em jogo. E outra coisa, irmãs, por exemplo, para Deus usar um homem de tamanha envergadura, de tamanha relevância, teria que ser um homem muito firme. Então, no temperamento, na característica de personalidade dele, precisava ser um homem assim firme. Não tinha que ser uma pessoa mole. Tem gente que é mole, irmãos. Se fragiliza com tudo. Ai, não falou comigo. Não, irmãos. Deus olha isso para cumprir seus propósitos, viu? Por isso que a Bíblia diz, cingi os vossos lombos, porque às vezes é cada pancada que você leva. Cada pancada, cingi os vossos lombos, porque é cada, às vezes, pancada. Opa, que você levanta, fica de pé e vambora. Tem que ser firme. Não pode ser gente mole. O que é gente mole? Me falta aqui palavras, mas gente... Vou utilizar um termo aqui bem pejorativo, frouxo. Oh, Jesus. Mas eu não tenho outra palavra aqui. Tem gente que é frouxo, não aguenta, irmãs. Não aguenta. Tinha que ser um homem meio que inconsequente para não se deixar abater pelas lutas. Porque Saulo, irmãs, ele levou varada, chicoteada, ele não desistiu. E tinha que ser uma pessoa assim, com esses traços, que não desiste, que vai até o fim. Tem gente que perdeu o emprego, vou deixar Jesus. Por que perdeu o emprego, irmãs? Às vezes porque o teu líder passou e não falou contigo, já vai deixar a igreja. Não. Então não é de pessoas assim, para o que ele precisava fazer, eu vou falar, irmãs, e pessoas que Deus usa tremendamente nessa terra tem que ser pessoas muito firmes, de convicção. E Deus olha temperamento, traços de personalidade, características de personalidade. Justamente também por conta disso. E tinha uma outra atenuante também na vida de Saulo, que ele era intelectualmente, ele tinha muita bagagem, ele tinha um arcabouço de conhecimento, de inteligência, de conhecimento. De conhecimento a nível das academias das letras da terra. Ele sabia muito de filosofia, muito conhecimento, muito bem preparado academicamente falando, coisa que os 12 ali não tinha muito, irmãs, para o compilado dos escritos que ele precisava gerar. E embora os outros tivessem tamanha relevância, como Pedro, João, mas não tinha esse conhecimento, esse preparo e foram colunas, viu? Pedro foi coluna, João foi coluna, depois vieram outros. Lucas, que já era um médico, já era outra coisa, que não era um dos 12, mas também que Deus usou para escrever o Evangelho de Lucas e depois de Atos. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãs, que isso aqui foi a parte espiritual, mas havia todo um enredo também por detrás que Deus olhou e viu para cumprir o propósito. Pedro não teria condições de escrever esse tanto de letras, de livros. Pedro vai escrever 1º e 2º Pedro.
Ele não tinha tanto. Não haveria condições, irmãs. Então, Deus olha essas coisas, viu? Deus olha isso, Deus olha tudo. Então, mas deixa eu falar aqui da revelação que Deus me entregou. Tem pessoa aí que já estão perseguindo, outros que estão arquitetando e Deus vai descer na terra com força. E algumas pessoas Deus ainda vai deixar que Deus tem obra na vida dessa pessoa e outros Deus vai promover, não vai ficar na terra. Não vai ficar na terra. Não vai ficar. Porque não vai ser firme. Não vai ser firme. É disso aqui que eu estou falando também. Tem gente que não vai ser firme. E Deus já vê lá na frente. Deus salva, liberta a pessoa. Deus salva, liberta a pessoa, mas a pessoa não vai ser firme. Então Deus vai e já promove a pessoa às mansões celestiais, porque não vai ser firme. E Deus não perde para o diabo, viu? Deus não perde aquela alma para o inimigo. Amém, irmãs? Receba essa palavra revelada. Que Deus abençoe. E que o Senhor continue falando aí o teu coração. A paz do Senhor.